O pessoal vai entrando aqui e eu já vou aceitando, tá? Então, a gente já tem um bom quórum já para a gente iniciar e horário é horário, né? Então, vamos lá. Primeiro, gente, primeiro dar as boas-vindas a vocês, né? Um bom retorno aí para a nossa segunda fase das aulas. E eu e a professora Solange hoje resolvemos falar um pouquinho para vocês sobre os últimos acontecimentos, tá? Eu acho que caiu a conexão dela, mas ela já retorna. Por quê? Porque agora a gente está chamando, né, o que está acontecendo aí de segunda fase aí das aulas remotas, tá? Então a gente tem algumas coisas acontecendo que principalmente para vocês que estão, né, no terceiro ano e com estágio, né, com disciplina de estágio, vocês precisam saber, tá? Então, assim, ó, eu acho que a Solange já tá voltando. Isso, a Solange voltou. Beleza. Não te machucou aí, né, Solange? Tá fechado o teu microfone. Não te Oi, machucou. Manuel. Então, Ai, não, eu ia começar agora dizendo, né, que falei aqui para elas que a gente resolveu se encontrar hoje para falar do que está acontecendo aí, ou está iniciando, né, uma discussão da segunda fase das aulas remotas, e que a gente precisa conversar inicialmente com elas a respeito disso, né? Então, assim, eu vou começar falando, e daí a professora Solange vai fazendo as suas complementações, tá? Só vou aceitar aqui a Carla, que está pedindo para entrar. Bom, pessoal, então é o seguinte: na última sexta-feira, nós tivemos uma reunião do CEP-CAD, tá? Vocês que são aí alunos já, né, já estão no terceiro ano, já ouviram falar dos conselhos superiores, né? Os conselhos superiores, de uma certa forma, representam tanto os professores quanto os alunos em muitas discussões, né, a respeito da universidade, de decisões importantes e assim por diante. E principalmente nesse movimento aí da pandemia, eles têm se reunido com bastante frequência, né? E também buscando resolver muitas coisas que estão acontecendo. E que, de uma certa forma, todo mundo achava que em julho voltava as aulas, daí agora todo mundo achava que era em agosto, daí depois todo mundo achando que era que vai ser em setembro, depois outubro, depois novembro e assim por diante. Mas ninguém tem certeza de nada, né? E nessa última reunião, na verdade, eu participei da reunião inteira, ela durou de manhã e à tarde. Foi super cansativo, tanto para quem estava lá na reunião, para quem estava assistindo, mas eram decisões muito importantes, né? Se não me engano, a professora Solange também estava presente. E aí, o que foi discutido inicialmente? Que a gente já tinha uma decisão antes do recesso, né, agora das férias, de que a gente teria ainda carga horária remota para executar, né? Então a gente ainda teria aí ainda algumas aulas para a gente trabalhar, inclusive na aula de estágio, né? Nas disciplinas teóricas a gente tem como a gente fala, gordurinha a mais, então tem tempo a mais. Agora, claro, a nossa preocupação, principalmente minha e da professora Solange, é sempre relacionado muito às atividades práticas da disciplina de estágio, né? Mas a gente tem dois grupos de discussão, um a nível da universidade, das licenciaturas, né, do estágio, e também uma dentro do nosso departamento. E ainda a gente está se reunindo para fazer as discussões pertinentes, as questões pedagógicas, metodológicas e tal, tá? Então, eu até vou pegar aqui no meu celular, porque assim, nessa reunião do CEPCAD, foi definido inicialmente o seguinte, de manhã,
que haveria calendários flexíveis, tá? Para que o ano letivo de 2020 findasse, ou seja, terminasse, tá? Então, agora, como vai ser? Uma parte ainda remota e outra presencial, que é o que todo mundo gostaria, né? Mas eu vou só mostrar um resumo para vocês dos calendários flexíveis aprovados lá. São 3 propostas. E aí, o que, que vai acontecer? Cada curso vai se reunir e vai votar por um desses calendários, tá? Ou seja, o curso de pedagogia vai se reunir agora na próxima semana, na quarta-feira da próxima semana, né, professora Solange, é quarta-feira. E nós vamos decidir por um calendário a seguir. Então, eu vou mostrar para vocês assim, ó. Como o nosso curso é anual, eu nem vou falar das datas semestrais, porque isso aí pode confundir vocês. Mas a primeira proposta é que o término do primeiro semestre seja dia 26 de outubro agora, tá? Então, finalize o primeiro semestre. E o segundo semestre, então, inicia já no próximo dia, que é 27/10, e encerraria dia 17 de abril do ano que vem. Aí nós teríamos um tempo dos exames e o início do ano letivo de 2021, ou seja, o quarto ano de vocês, seria em junho do ano que vem. Isso é uma proposta inicial, porque como foi dito lá na reunião, né? Ninguém sabe o que vai acontecer pela frente, né, gente? Então, a princípio, teria que ter um calendário a seguir, né? E com algumas mudanças aí, os conselhos se reúnem de novo e vão fazendo novas decisões. Então, essa é a primeira proposta de calendário. Finaliza o primeiro semestre agora, dia 26 de outubro, e termina o segundo semestre, ou seja, o final do ano letivo de 2020, dia 17 de abril do ano que vem, tá? Mas, professora, se for assim, agora vai, por enquanto é aula remota? Por enquanto, sim, por enquanto aula remota. A gente não sabe quando voltariam as aulas presenciais, mas dentro desse calendário poderia ser estipulado, né, essa volta ou não, dependendo das condições. Por isso que o CEP está sempre se reunindo para fazer essas novas decisões. Mas eles precisavam de datas, né, gente, para iniciar o ano letivo e finalizar, né? Tá. A proposta de calendário seria o seguinte: terminar antes o primeiro semestre. Então, terminar dia 12/9, 12 de setembro, o primeiro semestre, e o segundo semestre finalizar dia 3 de março do ano que vem, tá? E o início do ano letivo também é a mesma coisa, né? Começaria em junho de 2021 também. E o terceiro calendário findaria mais tarde o primeiro semestre. Então, terminaria dia 24 de novembro, 23 de novembro, o primeiro semestre. E o segundo semestre terminaria dia 3 de maio, então, do ano que vem, de 2021. Tá? Esses são os 3 calendários aprovados no CEP, e que são 3 propostas. Os cursos da universidade inteira vão estar ou no 1, ou no calendário 1, ou no 2, ou no 3, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que vocês podem passar aí pela frente. Mas vai ter o recesso, tá? As férias, que vão ser do dia 23 de dezembro a 2 de março. Então, 23 de dezembro desse ano, né? A 2 de março, março não, desculpa, fevereiro, a 2 de fevereiro de 2021. Tá. Professor, quer falar alguma coisa da reunião do CEP? Eu acredito que você explanou bem, Manela, porque a gente só vai saber qual o calendário que o curso de pedagogia vai optar a partir da reunião, né? Que os Isso. pares vão fazer a votação para decidir em qual desses calendários o curso de pedagogia vai optar.
Isso. né? Então, Uma coisa, né, só o que a gente não tem problema nessa turma, né, graças ao bom Deus, é que as atividades estão todas em dia, né, gente? exatamente. E a gente sempre fala isso muito no nosso grupo de estágio, as professoras dos outros campos fiquem, dos outros campi assim ficam babando, né? Porque a gente sempre fala, mas a nossa turma tá tudo em dia, né? Eles participam, eles mandam as atividades e tudo. Então, fica todo mundo, mas como assim? Como que vocês conseguem fazer esse pitanga? Eu disse, porque a turma é maravilhosa, né? Não tem o que fazer. Então, não é Verdade. verdade? Então, a gente não se preocupa em relação a isso, porque a gente até vai comentar com vocês o seguinte, que nas outras disciplinas vocês vão vivenciar isso, né? Até o reitor foi muito, assim, taxativo no falar, mas a gente só vai poder dar certeza disso para vocês depois que tiver uma instrução normativa bem certinho. Que ele falou assim, ó, gente, como a gente tem um calendário rodando, então, os alunos que não fizeram as atividades, eles vão ter que fazer, tá? Para fechar, por exemplo, o primeiro semestre, né? Então, vamos pensar que, sei lá, a gente vota no primeiro calendário. Então, vai ser até dia 26/10, tá? Para fechar o primeiro semestre. Então, quem não fez, vai ter que fazer, né? Para fechar as suas notas, né? As suas avaliações. Então, mas a gente, daí muita gente questionou ele, né? Mas como assim vai ter prazo? Mas ele disse: olha, mas nós vamos ter que pensar no prazo que a gente vai ter que dar para esse aluno, para ele se adequar de novo, para ele voltar, para a gente fazer contato, enfim, né? E claro, isso também é que nem eu estou fazendo no segundo ano, eu estou catando os alunos lá, olha, vamos, não vamos desistir, né? Isso vai passar, isso vai acabar, mas graças a Deus, com a turma de vocês, principalmente, né? A gente pode falar, né, Solange, da disciplina de estágio, a gente, pelo menos nesse quesito, a gente tá tranquila. Em outros, a gente vai estar, tomara Deus, né, Solange, mais tranquila semana que vem, quando a gente tiver outras decisões. Que decisões são essas? Aí também a Solange pode falar um pouquinho, né? Agora vocês viram que saiu aí uma instrução, né, do Estado, da SED, dizendo que podem ser feitos estágios de forma remota, principalmente nos iniciais, Olé, né, do ensino fundamental. Até hoje teve uma reunião, até a professora Solange participou, eu fiquei um pouco e depois saí, porque eu tinha outro compromisso. E aí, o que acontece aí com essa instrução normativa? A gente, como a gente conversou hoje, né, Sol, já tem a primeira prerrogativa de que seria possível fazer os estágios também na educação infantil, né? No nosso campo de estágio. Mas nós ainda não decidimos nada, não conversamos nada sobre isso. Isso precisa ser uma decisão departamental, ou seja, se o departamento de pedagogia decidir que nós faremos algum tipo de atividade de forma remota já agora no primeiro semestre, então vamos ter que nos organizar para tal, né? Então, isso ainda são mudanças que estão por vir, mas que nós ainda não discutimos. E assim, gente, eu vou falar, vou fazer um desabafo e quero que a Solange também me ajude nisso. Quando a gente, eu e a Solange, a gente está no grupo de estágio falando das nossas experiências aqui, das nossas relações, os professores de Guarapuava ficam doidos com a gente, porque a gente sempre fala, olha, a gente tem uma recepção diferenciada lá, os nossos alunos são bem participativos. Aí eles falam assim, mas como que vocês conseguem fazer essas coisas com os alunos? Porque os alunos somem, né? Daí a gente fala mais, a gente vai atrás, a gente conversa, a gente chama no WhatsApp, a gente, né, incentiva, por quê? Porque a gente sabe que isso é muito importante para vocês, né? É importante para a formação de vocês. Não que os outros não entendam que isso não é importante, não. É que a gente tem uma relação diferente aqui, né? Eu considero muito isso, que a gente é muito mais próximo, talvez, né? E isso seja um ponto bastante positivo. Mas eu ainda não sei até que ponto nós conseguiríamos, e eu sempre falo isso para Solange, né?
como nós conseguiríamos fazer isso tudo de forma remota, sabe? A regência, até falo para ela, a regência até penso que daria, mas ou fazer observação, né? Naquele sistema tradicional, eu já digo para vocês que eu acho que nós não conseguiríamos fazer, né? Na forma tradicional. Porque, assim, nós também temos várias situações, né? A gente não sabe, provavelmente a educação infantil no município seja a última a voltar, por mais que eles estejam falando por aí, todo mundo fala alguma coisa, né, gente? Que vai voltar em setembro, que vai voltar em outubro, que vai voltar não sei quando, mas sempre as crianças pequenas vão ser as últimas, porque convenhamos, quando é que a gente vai conseguir controlar algum tipo de higienização com essas crianças muito pequenas? É quase impossível. Tem até um videozinho que tá rolando aí no WhatsApp como que as crianças pequenas da educação infantil voltariam se as aulas, né, estivessem, se os CMEs estivessem abertos hoje, né? Então, assim, é um problema. E outro, até que ponto os pais também mandariam essas crianças pequenas para o CMEI, né? Então, são coisas assim que a gente se pergunta muito e que a gente teria que, olha, discutir muito isso ainda no nosso grupo para ver como nós faríamos aqui em Pitanga, né? Nós também temos, né, Solange, pessoas de fora que não são aqui de Pitanga, então como faríamos isso? Tem todas essas questões, principalmente porque o nosso regulamento de estágio, e Solange, isso a gente não pode esquecer de falar lá na reunião, o nosso regulamento de estágio, ele prevê o seguinte, que vocês que são de fora têm que vir fazer estágio, vamos pensar na cidade onde o campo está, que seria Pitanga, né? Então, tem ainda essas questões também. Então, como faríamos isso? O contato. Eu até falei uma vez, eu acho que para Solange também, sobre isso, falei assim, no município, o que está acontecendo aqui? O professor não está fazendo aula online com as crianças da educação infantil, né? Por exemplo, eles estão muito mais, a pré-escola que está um pouco mais ativa, né? E eu estou tendo mais contato com a pré-escola por conta da Elisa, que está no município. E aí a professora manda atividade segunda e quinta, então eu tenho que pegar uma apostila, até amanhã eu tenho que ir lá no colégio pegar um caderno que ela preparou lá para os alunos. E aí ela manda atividade segunda e quarta, mas ela não dá aula online, ela só manda no grupo dos pais e o pai tem que fazer atividade com a criança. Aí ponto, né? Como é que nós vamos fazer a observação disso, né? O que vocês vão tratar numa observação que tem características totalmente diferentes daquela observação tradicional. Então a gente tem que se preparar muito bem para essas questões, discutir muito bem, para que vocês também não percam, né, o que é necessário, o que é essencial dentro da prática de estágio, né, supervisionado. Tá? Então, sobre essas inquietações, acho que a professora Solange também tem bastante coisa para falar. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de comunicar a vocês que eu e a professora Manuela, diante dessa experiência que nós estamos tendo com atividade remota, nós escrevemos um artigo para a revista relacionado à disciplina de estágio de educação infantil e ele foi aprovado. Então, logo, logo estará sendo a publicação. Será um capítulo de livro, né? Isso. Então, nós estamos estudando, refletindo a melhor forma para propor uma formação para vocês. Tem muitas dúvidas, muitas questões para serem discutidas, né? Então, nós estamos aguardando agora a próxima reunião para levantarmos alguns questionamentos para que sejam decididos tanto no fórum quanto no curso de pedagogia. Né? Hoje eu participei da reunião a tarde toda, estavam todos os professores de todos os cursos da Unicentro, História, Letras, Pedagogia, Filosofia, Química, Física, Geografia e tantos outros.
porque está todo mundo buscando, né, uma nova forma de ensinar, que é por meio das atividades remotas. E como que nós vamos ter o estágio adequando a toda essa situação? Então, eu vejo assim, que haverá ainda muita discussão. Então, vocês podem perceber que a nossa página, por enquanto, ela está meio parada, mas ela tem uma intenção, né? Então, nós estamos aguardando, a partir da próxima reunião, as novas orientações para que possamos fazer as atividades. Por quê? Porque a cada semana, a cada hora, chega um documento É, novo, né? Então, não é, é eu, não é a Manuela, é todo mundo. A chefia também, toda hora está recebendo é. comunicados, reuniões. Então, esse ano está sendo um ano de muita, muita, muita reunião e muita discussão para tentar chegar a um resultado que possa amenizar um pouco toda essa situação pela qual nós estamos convivendo. Né? Então, a semana que vem nós teremos a reunião, Uhum. teremos assembleia com os representantes da turma, né? E uma que a professora Manuela colocou e que eu reforço, procurem levar as atividades em dia, tá? Porque haverá um momento que nós vamos ter que imprimir todos os relatórios de vocês para anexar no livro de chamada. E vocês não esqueçam que a nossa disciplina de estágio, ela tem um diferencial das outras, que nós comentamos isso lá no começo do ano, que a disciplina de estágio, ela não tem exame. Né? Então, vocês estão sendo pontuais, estão fazendo as atividades de uma forma correta. Né? Nós só estamos elogiando a turma de vocês, porque vocês estão levando a sério, né? E nós estamos tentando ajudar aqueles que têm dificuldade. Quando eu não sei alguma coisa, eu recorro à Manuela, né? E a Manuela procura auxiliar. E eu vejo assim: nós temos que, neste momento, fazer o melhor que a gente pode para que fechamos a nossa disciplina, fechamos as nossas discussões dentro dos prazos. Como eu falei para vocês, a nossa disciplina não tem exame, né? Então você pode até fazer um plano de reposição, mas se você pode evitar de fazer com que isso aconteça, é o melhor, né? Então continuem levando firme a disciplina, fazendo as atividades com esmero, né? Então eu só tenho a elogiar os trabalhos, todos os vídeos que eu vi. Né? Então, todos os trabalhos de vocês, eu percebi que houve uma preocupação. Vocês leram, vocês escreveram, vocês encaminharam, né, para os nossos e-mails. Foi feita a correção, postaram. Em relação aos vídeos, vocês fizeram os vídeos com alta qualidade, colocaram as falas de uma forma bem organizada, com uma sequência. Né? Então, houve uma discussão contínua do texto, se ateram aos aspectos importantes. Então, o que eu coloco para vocês? Permaneçam dessa forma. Porque tem aquela discussão, mas não tem frequência, mas o livro de chamada já chegou. Né? Então, como é que vai ser feito isso? Já veio até a instrução normativa, que você vai imprimir o relatório de atividade no Moodle, né? Por isso a importância da participação de vocês via Moodle. Todas as atividades que estão registradas no Moodle, tudo que vocês postaram, vídeo, texto, vai ser feito um relatório para comprovar a participação de vocês e anexado no livro de chamada. Aquele que não participa, no livro de chamada vai constar uma letra A. Já veio a orientação. E essa letra A, acho que alguns não têm essa informação, mas eu já tenho porque eu participo de um outro grupo, né, dos coordenadores de curso, vice-coordenação e etc. Vão ter que anexar essas atividades do livro de chamada e colocar uma letra A para aqueles que não participam. E quando voltar à aula, solicitar o plano de reposição. Agora, imagina se o aluno não participa, quantos planos que eles vão ter que fazer num período curto, né? Porque vai ser dado o quê? O máximo uns 30 dias para ele refazer tudo isso. Então, não esqueçam que a nossa disciplina não tem exame.
Então, o ideal seria que vocês realmente levassem a sério, fizessem as atividades, participassem do Google, porque tudo isso está sendo gravado, né? Para comprovar a existência desse horário de aula. As atividades vão ser postas, então façam, continuem se esmerando. Por quê? Porque o livro de chamada já chegou e nós vamos ter que fazer esses registros, seja de frequência, seja de atividades, seja de nota. Não é porque vocês estão com atividades remotas que não vai ter uma. No semestre, o prazo é de uma semana para lançar a nota. Geralmente é assim o nosso cotidiano da Unicentro. Podem prorrogar máximo uns 15 dias, mas vai ser fechada uma nota. Né? Então, o nosso estágio, ele no primeiro momento, ele não vai uma nota. Ele vai uma nota no final e se repete no primeiro semestre. Então, pontua-se a participação, pontua-se os trabalhos, pontua-se tudo. Só que a nota de vocês vai lá no segundo semestre com a repetição para o primeiro. Né? Então, se você tirou 8 no final do estágio, você vai ficar com 8 no primeiro semestre e 8 no segundo semestre. Então, eu quero parabenizá-los por tudo que vocês estão fazendo, pelo esforço de vocês, e continuem assim, né? Para que nós possamos fechar a disciplina, principalmente porque a disciplina de estágio ela tem um caráter diferenciado das demais. Fecharmos na época certa, pensando que para o ano que vem, havendo a possibilidade de fazermos as nossas aulas práticas. Mas, como a professora Manuela falou, e eu digo, ninguém tem certeza de nada. Se as aulas vão voltar presencialmente, o estágio vai ser realizado. De uma forma remota, mas vai ser realizado. Né? Então, nós vamos começar a propor depois a análise dos projetos político-pedagógico, que hoje foi discutido muito na reunião, né? De fazer com que os alunos leiam, analisem, discutem, vejam como é que é a missão, a filosofia e trazer essas questões. Então, nós vamos ter muito trabalho pela frente. Aquele caderno de estágio que a professora Manuela organizou junto com os demais pares, nós vamos utilizar. Né? Então, a gente vai utilizar o PPP, vai fazer uma reflexão daquelas perguntas, vamos tentar organizar com as secretarias e com as coordenadoras dos CMEs, com as pedagogas e com as gestoras, atividades para que elas possam discutir conosco também. Então, nós vamos tentar buscar a melhor forma para realizar tudo isso. Passo a palavra para a Manuela. Manu, Oi, tô aqui, obrigada. É que eu tinha desligado o microfone aqui. Tá, então é isso mesmo. Então, ó, as nossas assim, discussões iniciais vão acontecer já a partir da próxima semana, na quarta-feira, tá? Então, agora essas datas são bem importantes que eu vou passar para vocês. Nós temos uma reunião de departamento na quarta-feira, que nós vamos decidir o calendário. Então, a primeira coisa. E eu quero falar também para a minha turma aqui, que é o seguinte, então, provavelmente, dia 26 foi marcado a data de nascimento do meu filho, então vamos pensar que eu feche a nota do primeiro semestre com a minha turma de forma tranquila, tá? Se for, por exemplo, dia 26 de outubro. Mas a gente está fazendo esforço aí para, como a Solange está me acompanhando também, para que vocês não fiquem desamparados, tá? A minha turma aí, a gente vai fazer um esforço para tentar manter aí com a professora Solange. Não sabemos se isso vai ser possível, mas pelo menos ela sabe da realidade da minha turma também, que vai ser a mesma que a dela, né? Então, a gente vai nosso conjunto aí para que vocês, de forma alguma, sejam prejudicados, tá, gente? E eu também, claro, jamais deixaria que isso acontecesse, tá? E daí, na quinta-feira, nós vamos ter a Assembleia dos Alunos. Eu já coloquei lá no grupo lá de vocês, até pedi para a Maju me inserir lá. Por quê, gente?
porque ó, é bem importante isso que vai acontecer, tá? Principalmente nesse movimento aí de pandemia, a gente tenta estar mais próximos de vocês, às vezes a gente não consegue tudo, a gente sabe que vocês também têm as atividades de vocês, mas é muito importante que nós estejamos juntos virtualmente, tá? Então, encontros como esse, eu fico bastante feliz, né, que vocês estejam aqui, a gente tem um número significativo da turma, outros não puderem estar, outros justificaram. Então, nossa, só por isso, eu e a Solange já nos sentimos muito agradecidas, tá? Por vocês, pelo menos, avisarem quando vocês não podem, ou enfim, né, dar uma justificativa. Porque daí, como a gente diz, a gente não fica assim, sem saber o que está acontecendo, né? Nessa assembleia na quinta-feira, até conversei com vocês lá no grupo, mas ninguém assim falou nada. Mas então aí eu falei para a Solange, vou falar agora, vou falar de novo. É importante assim que vocês falem sobre as expectativas de vocês, as ansiedades, né? Coisas que vocês já estão vivenciando em algumas disciplinas e não está dando muito certo, enfim, é um momento de vocês. Então, é obrigatória a participação de um representante da turma, de todas as turmas, tá? Para fazer uma fala lá. Então, vocês precisam ajudar aí os representantes. Eu não sei se vocês vão. Vai ser uma das representantes, vocês vão escolher outras pessoas, mas vocês já precisam discutir isso aí no grupo essa semana, ou início da outra, porque quarta-feira a pessoa precisa ter o material para falar lá, né? Para ser ouvida durante a assembleia, tá bom? Então, eu peço encarecidamente, gente, conversem entre vocês, se não querem no grupo, né? Mas façam isso, né? Eu vou me retirar agora daquele grupo lá que eu me inseri, pedi para a Maju me inserir, né? Mas era só para motivá-las mesmo, para que vocês soubessem que é muito importante a participação de vocês. Se vocês não puderem participar da assembleia no dia, ao menos os representantes devem estar, tá bom? Então, eu me retiro lá para vocês poderem fazer as discussões de vocês, né, enquanto coletivo, tá? Professor, tudo bem? Posso dar um outro Bom, recado aqui? Tá. sim. Então, assim, outro recado muito legal e eu digo muito legal, né? Porque a gente está se matando para fazer isso e agora está saindo a semana de pedagogia. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para mostrar para vocês que a gente tem um site da semana de pedagogia, tá? Que a gente lançou ontem à noite. Em que o que vocês vão encontrar aqui? Na verdade, a nossa semana de pedagogia esse ano vai acontecer de forma online, tá, gente? Então, vocês já podem se inscrever. Esse aqui é o site, então vocês podem ir para baixo e tal. E aqui tem, ó, inscrições no evento. Então, vocês clicam aqui e daí nesse botão azul e vocês vão para o SGE, que é aquele sistema de eventos que vocês já conhecem, tá? O nosso tema esse ano é Educação em Tempos de Pandemia, para qual escola voltaremos. Tá? E aí vocês podem fazer inscrição. Vocês já são velhinhas aí, né, na universidade, então vocês já sabem como funciona, tá? Voltando ao evento, aqui tem informações sobre submissão de trabalhos, tá? E a programação por dia. O legal desse ano é assim, que a gente vai ter, assim, ó, por exemplo, dia 1º de setembro, só vou dar um exemplo. Então, a gente vai ter atividades assíncronas e síncronas. Assíncronas são atividades que são ao vivo, tá? E assíncronas vai ter um vídeo gravado que esses professores aqui, por exemplo, vão fazer uma mesa redonda, vão gravar e a gente vai disponibilizar aqui o link, tá? Então, vai ser nesse sentido, vocês acessam ó, por dia a programação, não quer dizer que vocês tenham que estar naquele horário. Se a atividade for síncrona, por exemplo,
e vocês não tiverem ao vivo lá, vocês não vão perder também, vocês podem assistir depois, tá? Depois a gente sabe que vocês assistiram a atividade, certo? Aí aqui também tem informações, vai ter informações, por exemplo, sobre os palestrantes e também informações sobre certificação, tá? Então, a gente gostaria muito que vocês fizessem a inscrição de vocês. É gratuito, online, e vocês podem, mesmo com atividades síncronas, né, ao vivo, vocês podem assistir no horário que vocês puderem. Então, bem flexível, e a gente está, assim, trabalhando bastante em prol de um movimento, assim, de um evento, né, que traga discussões bem interessantes, principalmente agora, nesse momento que a gente está passando de pandemia, de mudança totalmente, assim, que não estava no nosso planejamento para 2020, né? E que essas discussões bem novas, elas vão estar presentes durante essa semana, tá? Então, gratuito e tem que fazer a inscrição logo, certo? Para apresentação de trabalho é até dia 14 de agosto. E as apresentações são resumo simples, aquele só de 500 palavras, ou relato de experiência. Então, até conversem com os orientadores de TCC de vocês. Às vezes, vocês podem aproveitar para fazer essas publicações, né? E a apresentação de trabalhos vai ser via Google Meet, assim como a gente está fazendo, certo? Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa? A Jo, nós ainda não temos orientador? Como assim, Jo? Explica melhor aí. Orientador de TCC? Como assim? Mas vocês não estavam vendo isso na disciplina de TCC? Professora, nós É melhor você estamos, falar. Explica. foi largado para nós fazer o projeto de pesquisa, Aham. onde nós tivemos o tempo para nós escolher o nosso tema. Nós escolhemos o tema, e pelo menos eu, algumas que eu Uhum. conheço, estão escrevendo por conta, nós não temos orientador. Todo mundo tá nesse caso, assim, nesse situação ou não? Aí eu não sei, eu pelo menos estou perdida por conta Tá própria, todo não sei mundo me falando inscrever. que sim aqui. Aham. Tá. Eu sei que a professora Cleve, ela tá de licença saúde, né? Ela tá com um problema de saúde, assim, bem complicado mesmo. Eu vou conversar, então vocês não conversaram com o professor Aurélio sobre isso? Não? Pelo jeito não, né? E nem comigo, não falaram nada para mim também. Tô Ela, sabendo agora. Manu, Oi? as meninas me procuraram para ver se eu poderia auxiliá-las na construção do TCC, do Algumas projeto. estão contigo, então. Uhum, É. Aí eu comecei a orientá-las, sugerindo uhum. leituras, Leituras resumo, e tal. Uhum. que é para fundamentação É, é, teórica, é né? porque é o seguinte, né, Sol, elas são da turma que já não tem TCC no quarto ano, entendeu? Então, Elas têm agora isso me direto ao preocupa. artigo? Não, é aquela disciplina, essa é a última disciplina de TCC, entendeu? De pesquisa delas. É a Então é o nova artigo grade. direto. É isso, né? No quarto ano, elas não têm acompanhamento de disciplina de TCC, entendeu? Eu vou conversar com a Aurélia, ver o que a gente pode fazer. Eu sei que a Cleve ficaria um mês só fora, tá, gente? Mas daí eu posso ver com ela e com a Aurélia, porque ela veio conversar comigo, que ela estaria fora esse mês. Deixa eu ver aqui, vocês estão. Tem gente falando no chat aqui. Deixa eu ver. Como assim? Como assim, Edivânia? Não entendi. O quê? Sério? Não entendi. Fale. Ou abre teu microfone e fala.
A Gabi já foi atrás de orientador. Eu também eu tenho uma orientanda na turma, né? Mas realmente tem que ajudá-las para que vocês façam isso. Ah, tá, entendi. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o Aurélio a respeito disso. Ó, gente, essas coisas vocês têm que vir falar para mim, porque daí senão a gente não sabe, não pode ajudar, né? Então, eu vou conversar com o Aurélio para ver o que a gente faz, se a gente consegue colocar pelo menos um professor para ajudar nesse primeiro momento, até que a professora Cleve retorne, tá? Eu vou conversar com ele e daí eu dou um retorno para vocês. Eu me responsabilizo por isso, tá? Já vou anotar aqui. Solange, enquanto eu vou fazendo as minhas anotações aqui, você pode ir falando aquilo que nós combinamos sobre os trabalhos e tal, de forma geral, do seminário? Daí eu já entro aí para complementar. Não, tudo bem. Então, com a minha turma, nós havíamos dividido em 3 unidades, que era a Base Nacional Comum Curricular e quais as possibilidades para a educação infantil. Se vocês observaram os vídeos, eles relatam, né, que a base é um documento, ou melhor, um eixo norteador do trabalho pedagógico do professor no contexto educativo. Salientar a questão dos direitos de aprendizagem e dos campos de experiência, que agora, nessa nova roupagem, então nós vamos buscar contemplar um plano que atenda às diretrizes da base. Pensando assim, a nossa segunda unidade foi trabalhada pela Clarice, pela Ana, que comentaram a respeito dos portfólios, né? Então, eu vejo assim, que este portfólio, ele serve como um instrumento avaliativo, que o professor deve fazer, né? Junto com o seu estagiário, selecionando os textos, os relatos de experiência, o que o aluno vai observar no campo de estágio, né? Então, mesmo sendo atividades remotas, vamos supor que consigamos entrevista ou com a secretária do município, ou com a gestora da escola, ou com a pedagoga, nós vamos ter elementos para colocar no nosso portfólio. Se vocês observaram, tanto na disciplina de estágio como na disciplina de prática, eu tenho encaminhado para vocês inúmeros livros específicos para a educação infantil. Então, eu vou pegar, por exemplo, a Nicole. A Nicole está fazendo sobre a organização do trabalho pedagógico ou a rotina, o cotidiano da escola. Nestes livros que eu estou encaminhando para vocês, para o WhatsApp da turma, vocês vão ver que, de certa forma, está contemplando o trabalho de pesquisa de vocês. Mas, ao mesmo tempo, dá subsídio para a prática de estágio. Por exemplo, leitura de contação de história para bebês. Se vocês perceberam, todos os livros que eu encaminhei para vocês têm. Fala sobre a questão dos jogos e brincadeiras. Eu sei que tem meninos ali com o TCC voltado para essa questão de jogos e brincadeiras. Estou vendo ali a questão da rotina. Então, tudo que eu estou encaminhando para vocês, de certa forma, ou live, ou fórum, ou livro, ela está contribuindo, ou tem a intenção de contribuir, tanto para o estágio, quanto para a pesquisa de vocês. À medida que eu fui ouvindo vocês, que vocês estavam sem o professor da disciplina e encontrando dificuldade, eu fui disponibilizando o material para vocês. Por quê? Porque para vocês escreverem um artigo, para vocês darem conta do trabalho final de vocês, da disciplina do TCC, o mesmo para a elaboração do projeto,
vocês têm que ter como elemento básico a leitura do conteúdo que vocês querem trabalhar, né, o objeto de pesquisa que vocês querem desenvolver, para que vocês tenham argumentos para discutir sobre. Né? Então, o que eu tenho feito? Se vocês perceberam, tanto na disciplina de estágio como na disciplina de práticas, eu estou disponibilizando vários materiais. E para aqueles que precisam de algum ajuste, recorram ao professor orientador de vocês. Tem uma estrutura de projeto? Tem. Né? Então, eu vejo assim, eu vi ali que a Clarice acabou de escrever no chat. O nosso maior problema é com a disciplina, eu concordo, né? Porque vocês acabam ficando sem o professor, com muitas dúvidas, e que poderiam ser sanadas pelo professor da disciplina, né? Então, eu vejo assim, eu como orientadora de vocês, eu me proponho que vocês tragam os seus anseios, as suas dúvidas, e eu vou tentar ajudá-las. Mas, inicialmente, para quem me procurou, eu disponibilizei algumas leituras, porque eu sei que vai precisar para fundamentar o projeto, para fundamentar a escrita do artigo. Então, nada é perdido, certo? As lives que eu estou disponibilizando para vocês, se for direcionado ao trabalho de pesquisa de vocês, seria bom assistir para acompanhar as discussões, né? Porque hoje em dia, levando em consideração a atividade remota, nós também podemos utilizar essas lives, esses fóruns, tudo para incrementar a nossa pesquisa. Então, nós trabalhamos 3 unidades. A primeira, que era a base, a segunda, que é o portfólio, como organizar o portfólio, né? Então, eu vou para a escola, faço uma análise do contexto da escola, né? No caso de vocês, a gente vai fazer uma análise do PPP, e se nós conseguirmos as entrevistas, né, pelo menos com a diretora e com a pedagoga, que é uma proposta que eu venho batendo de frente, né, e que eu vou levar na reunião para que a gente consiga isso, né, para que vocês possam conhecer quem são as pedagogas, as diretoras e as professoras, da onde vocês vão desenvolver o plano de aula, né, para que depois seja aplicado. Então, nós estamos estudando inúmeras formas para que isso aconteça. Para a realização do relatório do estágio, geralmente a gente utiliza uma pasta ou um portfólio, que nada mais é a organização desses documentos, de uma forma que começa com a observação, com a entrevista, com a intervenção, depois da intervenção, os resultados avaliativos. E tudo isso vai no portfólio de uma forma organizada. Né? Então, o professor faz a leitura, faz as correções. Aquele caderno de estágio, vocês viram que tem muitas linhas para as anotações. Mas tudo isso vai ser feito com orientação das professoras da turma. E à medida que a gente for conseguindo as conquistas nessas reuniões, nós vamos trazer para vocês. Então, qual que é o meu interesse e o interesse da professora Manuela? Ter um diálogo franco com vocês, né, do que nós estamos passando e o que nós iremos fazer e o que vai nos ser concedido, né, que tem uma diferença. Então, nós precisamos que saiam essas resoluções, que no departamento saiam os direcionamentos para que possamos aplicar em prática. Outra questão, nós também discutimos e vocês analisaram alguns relatórios de estágio, que ficou com algumas meninas, né, com algumas acadêmicas. O que contém nesses relatórios? Para aqueles que analisaram e para aqueles que assistiram o vídeo, puderam observar o quê? Que todo relatório começa com a descrição do espaço físico da instituição. Né? Então, começa a descrever quantas salas, os espaços, se é espaço de leitura, se tem solário, se tem parque, se não tem, se tem brinquedoteca, no caso
de Pitanga, eu sei que tem o CEMEI, é o Zalener tem, Brinquedoteca, e tem mais um, outro CEMEI que também tem. Então, o que a gente vê? Que nesses relatórios começa a fala a partir da estrutura física. O que contém, o que não contém, e assim por diante. Eu fiz a descrição da estrutura física. O próximo passo do relatório foi feito a descrição da observação da relação professor-aluno. Como é que se dá essa relação? Né? Então, eu vejo assim, que o ponto crucial no portfólio é analisar essa relação professor-aluno. Como é que ela se constitui? Então, o que eu tenho que observar? Quando o professor vai aplicar um conteúdo, como que essa criança reage? Há uma compreensão? Há um interesse? Ela realmente quer aprender? Qual é o recurso que o professor disponibilizou? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Né? Eu tenho que levar em consideração esses aspectos. Né? Então, se a criança realmente ela estava interagindo com a proposta, se não, por quê? Então, qual que é a intenção real do estágio? É levá-los até o campo para que vocês possam vivenciar essas experiências em relação ao contexto educativo, ver como que acontece essa docência em sala de aula, como que o aluno interage com o professor, qual é a metodologia proposta, os conteúdos a serem trabalhados. Então, dentro dessa nova roupagem que vem a base, como que está formulada essa apostila? Ela corresponde a esses campos de experiência de que forma? Quais são os objetivos? Vejam que desde o ano passado nós estávamos discutindo, né? Eu disponibilizei para vocês aqueles textos da BNCC, eu disponibilizei as diretrizes curriculares e recentemente disponibilizei os parâmetros para vocês, também tudo na disciplina de estágio. Por que eu fiz isso? Porque é todas essas leis e decretos que vão dar suporte para a nossa ação na sala de aula de educação infantil. Então, o que eu vou pedir para vocês? Retomarem alguns aspectos. E agora, recentemente, saiu uma apostila, um livro, que diz assim, como que será esse retorno das aulas na educação infantil? E o que se deve levar em consideração? E eles intitularam como Saúde Mental para as Crianças de Educação Infantil. Esse material eu vou disponibilizar para vocês. E eu gostaria que vocês fizessem uma leitura. Eu não vou cobrar nada texto escrito, mas eu vou lançar algumas questões no fórum. Eu vou disponibilizar o material e vou lançar algumas questões para vocês responderem. Por quê? Porque as orientações que a gente teve na última reunião, o que vai ser levado em consideração em relação à avaliação da disciplina e em relação à participação de vocês? Tudo que estiver registrado. Né? Então, seja trabalho escrito, seja por meio de vídeo, seja por meio de mapa conceitual, seja por meio de fórum, tudo que estiver escrito ou vídeo. Né? Então, tudo que tem assim, um espaço onde o aluno possa inserir esses materiais. Então, a nossa preocupação agora é com os registros. E eu gostaria muito que vocês registrassem tudo que vocês fazem. Então, o professor deu uma disciplina, deu um trabalho, vocês vão lá, organizam. Nossa Senhora. Oi, eu acho que a Solange caiu. De novo. Tá, então, entrou. Vamos lá. Sol. Oi, Sol.
caiu tua conexão. Tá com o microfone... Estou tentando, deu certo. Então, a nossa preocupação agora é que vocês façam os registros de vocês, tá? Foi muito debatido na última reunião, né, a importância do registro, que nós vamos poder utilizar tudo isso. Embora eu ia... Oi? Obrigado. O meu? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Pode continuar. Então, a nossa preocupação a partir de agora são os registros. Então, o que eu coloco para vocês? Fiquem atentas, procurem fazer certinho. O professor e a professora colocou algum conteúdo, alguma leitura, alguma pergunta, né? Então, vamos começar a estudar essa documentação. Vocês têm todo o material, vocês têm um material de primeira, com todos os apontamentos, discussões, as trocas que houveram em relação às nomenclaturas. Vocês têm um material riquíssimo em mãos. Então, esse material, procurem ler, procurem retomar essas questões, porque quando vocês forem organizar os seus planos de aula, nós vamos precisar retomar. Então, eu vou deixar para vocês um documento e vou colocar as páginas para vocês darem uma lida, que refere-se muito a essa questão da educação infantil, que fala sobre os objetivos a serem atingidos pela BNCC. E como que você pode organizar essas atividades. Porque neste novo planejamento entra a questão do campo de experiência, o objetivo, o recurso que se utiliza e a avaliação. Então, essas questões vocês têm que ter bem clara, né? Vocês têm que ter uma certa clareza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar retomar essa documentação com vocês, essas leituras, para que vocês tenham clareza. Quando nós voltarmos, se houvermos essa possibilidade de fazermos a prática, vocês já estão com a leitura organizada, certo? Então, é o que eu peço para vocês, que é o que vai dar suporte e vai ajudá-los na organização do planejamento. Eu passo a fala para a professora Manuela. Obrigada, Sol. Eu também quero parabenizar todas vocês, assim, ficou bem legal o nosso seminário, vocês se dedicaram muito, foi muito jóia, tá? Mas eu quero dar uma boa notícia aqui, ó, o professor Aurélio já me respondeu, ele disse que foi comunicado hoje pelo RH do afastamento da professora Cleve por enquanto, e ele vai designar um professor até a semana que vem, tá? Então, vocês vão ter um professor até a semana que vem aí para assumir essas aulas enquanto a professora Cleve está de licença médica. Queria pedir para ele me avisar para mim poder acompanhar o processo, tá? Então, meninas, da minha parte é isso. Eu acho que agora a gente tem que aguardar as novas decisões, né? E depois a gente volta a conversar de novo. Então, quando a gente tiver novas informações para vocês, a gente já marca uma aula com todo mundo junto para a gente poder passar para vocês, tá bom, gente? Da minha parte é isso, professora Solange. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar. Retomando só, gente, conversa entre vocês lá para a questão da Assembleia, tá? E a gente está à disposição. Tudo que vocês precisarem, a gente está à disposição. Então, da minha parte é isso, Sol. Você tem alguma coisa para falar? Eu também gostaria de me colocar à disposição delas, o que elas precisarem, em relação ao estágio também, né? E eu vejo assim, surgiu dúvida, escreve no WhatsApp, escreve no e-mail, né? Eu vou procurar auxiliá-los da melhor forma possível. Então, eu agradeço do fundo do coração. Todo mundo se ajudando, né? Exatamente. Só assim venceremos com qualidade e com união. Verdade. Então tá, gente, uma boa noite para todos e todas. Um beijo, tá? Se cuidem por aí.